Beleza, tá gravando. E deixa eu projetar a... Beleza. Então, como eu disse, hoje vamos... Na última aula a gente viu o plano Collor. Se vocês quiserem, a gente pode dar uma repassada, que a gente viu meio correndo, né? Mas... e eu vou pegar um pedaço do plano Collor que a gente... Está no plano, mas a gente não conversou muito, sabe? Que é basicamente a privatização, a abertura comercial, que estou no plano, mas eu vou tratar isso num outro ambiente, vamos dizer assim, no que eu chamei de as reformas liberais aí, né, que são justamente as aberturas, a privatização, que é o grosso das reformas, que eu acho que é importante a gente falar disso antes do Plano Real, né? O Plano Real, no fundo, acho que um dos elementos importantes do Plano Real é que o contexto dele é substancialmente diferente do contexto dos outros planos, né? Justamente essas reformas, né? Principalmente tem a abertura financeira, que também não está no Plano Collor, mas é uma reforma importante, né? Dá uma situação externa um pouco diferente para o Plano Real frente aos outros planos, que, como a gente viu na aula passada, eles se fizeram todos eles dentro de uma situação de não acessibilidade à poupança internacional, ao mercado financeiro internacional. Então, você está muito limitado do ponto de vista externo, né, com aquela espada na cabeça, onde você tem que gerar superávites comerciais para pagar os juros da dívida, para poder se manter, vamos dizer assim, minimamente na mesa de negociação com a dívida externa. Mas lá por volta de 92, essa negociação ela termina, e eu também tenho a chamada abertura financeira, então a gente tem aí uma mudança de situação. É óbvio que as outras, a abertura comercial e a privatização também recolocam um pouco as coisas de uma maneira diferente um pouco para o Fernando Henrique ou para o Itamar aqui. E aí depois a gente entra no plano. Eu não sei até onde a gente vai em relação ao plano real. Eu costumo dividir o plano em si, né, o plano real em si, em 3 fases. Né, o ajuste, o plano de ação imediata, depois a fase da URV e a introdução do real em si. E depois a condução pós-plano, certo? Quer dizer, também costumo dividir em 3 fases, né? Que basicamente são os 3 governos, certo? Quer dizer, na primeira fase, ainda no governo Itamar, fazendo a transição para a segunda fase dessa condução, que corresponde, grosso modo, ao primeiro Fernando Henrique, e a terceira fase da condução do pós-planos, o segundo Fernando Henrique, vamos dizer assim, início do governo Lula. Então vamos ver até onde a gente vai aí na condução pós-plano. Imagino que dê para a gente ver até a primeira fase com alguma facilidade. Vamos ver até onde a gente vai em relação à segunda. Então, esse é um pouco a nossa sequência. Aqui eu estou, de novo, né, apesar de todos esses... o plano Collor tem um texto do Zini, que é muito bacana, o plano Real tem um texto do Baixa, que é muito bacana. Né, sobre essas reformas tem muitos textos específicos sobre impactos de aberturas, etc. Mas, enfim, acho que a base aqui continua os mesmos textos de sempre aqui, né? Então, vamos lá. A gente viu, então, na aula passada, que o plano Collor tinha, né? O plano em si é um plano grande, é um plano que nesse sentido, tem uma semelhança com o PAEG, certo? No sentido de que ele mistura uma política de curto prazo de estabilização com reformas de mais longo alcance. Né? Algumas reformas foram mais, vamos dizer assim, marketing do que outra coisa, né? Mas algumas efetivamente vieram para ficar, umas demoraram até um pouco para ser implementadas, outras mais rápidas. E algumas reformas não estão no plano Collor, certo? Mas foram feitas ainda no grande governo Collor, principalmente a chamada abertura financeira, né?
Então, acho que não vou retomar tudo, a gente já viu, né? A parte de estabilização contava com o congelamento de preços, que a gente talvez não tenha conversado, né? Eu não sei se na aula passada deixei claro, tá certo? Tem algumas questões relativas a salários, algumas discussões sobre congelamento de salário, né? A princípio não há um congelamento de salários, porque há um reajuste no primeiro mês, imediatamente com a inflação passada, e depois se prevê uma pré-fixação, um reajuste com pré-fixação com relação à inflação esperada futura, só que a inflação esperada futura é zero, né? Então aí você pode entender que depois da aplicação desse reajuste inicial, há um congelamento. Isso deu muito conflito com, né? Obviamente que as pessoas não gostaram, tal, né? Os salários dos servidores foram efetivamente congelados por 6 meses. Aqui você tem um fight grande com os servidores públicos na época e com o setor privado, né, certo? Obviamente eles não gostaram dessa prefixação, né? Eles não iam gostar mesmo, né? Porque a prefixação, a ideia de prefixação funcionar, ela tem que ser, sempre a prefixação tem que ser para baixo, né? E então dificilmente você conseguiria manter a adesão dos trabalhadores ao plano. A ideia é que você tenta evitar que os trabalhadores sejam contra o plano, porque você não congela os salários, né? Mas como você prefixa normalmente muito abaixo da inflação de fato, certo? Da inflação esperada, você também não consegue o apoio deles, certo? Então, na prática, no início, você teve muita negociação, livre negociação, e uma livre negociação num ambiente muito ruim, né? Porque é um ambiente de recessão, a economia está parada, né? Tá toda ela travada, então é difícil. Mas a partir ali de julho, setembro, você volta a reinstitucionalizar certas questões ligadas a ter regras de política salarial, e essas regras, no fundo, vão voltar a ter uma indexação, recuperando o poder de compra médio nos últimos 12 meses. Então, vai voltar um pouco os sistemas de indexação, no início leve, 12 meses de média, etc., mas depois ele vai, na medida que a inflação vai crescendo, a economia vai se recuperando, você vai voltar, no fundo, na prática, aquelas indexações quase que mensais, né? Pode ter uma questão, acho que não ter falado muito do salário mínimo, né? O salário mínimo, esse sim tinha uma previsão de manter uma certa indexação. Na verdade, né, não se usa a palavra indexação, se usa manter o poder de compra. Então, o governo tem a liberdade de defini-lo, e ele diz que vai defini-lo a cada trimestre, né, e a cada trimestre ele vai tentar definir esse salário mínimo com base na recuperação do poder de compra, ou seja, repassando a inflação para ele, e prevê um aumento do salário mínimo de 5% real a cada um desses, se eu não me engano, a cada um desses trimestres. Então, essa questão salarial, às vezes, tem uma certa controvérsia, sempre tem umas perguntas sobre salários na prova da ANPEC que são muito chatas, né? Muito minucioso. Eu não sei se sou eu que não dou atenção de vida a essa questão salarial, mas enfim, às vezes tem umas perguntas bem chatinhas sobre salários ao longo do... Então, pode ser. Mas a ideia é que o congelamento aqui não foi uma coisa importante, né? Não foi respeitado, a inflação caiu no primeiro momento, apesar do congelamento, ainda se manteve por volta de 10%. Depois ela cai um pouco mais, mas é mais em função da recessão do que outra coisa. E depois ela volta a subir, certo? Quer dizer, então ela nunca chegou nem perto de zero. A outra parte das medidas, a gente, né, disse, né, que a questão da reforma administrativa, da privatização. Então a privatização eu vou falar também um pouquinho mais para frente. A reforma fiscal, essa sim, uma reforma, tanto a privatização é uma coisa que veio para ficar, né? A reforma administrativa, algumas coisas ficaram, algumas extinções ficaram, né? Principalmente extinções de políticas setoriais, de políticas, né, IAA, né, Instituto do Açúcar e Álcool, IBC, Instituto Brasileiro do Café,
né? E aqui você tem talvez uma mudança importante, se você pensar, com uma coisa que era tradicional no Brasil anteriormente, era ter essas políticas setorializadas, principalmente, obviamente, em relação à indústria, no processo desenvolvimentista, né? E aqui, nesse mundo mais liberal, etc., você está indo em direção a políticas mais horizontais. E justamente o fechamento desses setores, esses órgãos de regulação setorial, que talvez tenha um efeito importante nessa parte. Então, a privatização vai ser anunciada, né, aqui, ela vai começar e vai acontecer durante o governo Collor de maneira ainda lenta, né? O Collor em si, ele privatiza, no total, se a gente imaginar que a privatização brasileira é alguma coisa em torno de 100 bilhões de dólares, ele privatiza no máximo 7, 9, vamos botar 10 para dar lambuja aqui. Né? A grande privatização no governo Collor foi os Minas. Mas ele põe vamos dizer assim, põe o PND, né, isso que é importante, é o PND, o Plano Nacional de Desestatização, para não confundir com os outros PNDs, né, isso, tem o PND, ele põe o PND para funcionar, né, e o PND está prevista no plano. A reforma fiscal é uma coisa também de curto prazo que funcionou muito forte, né, principalmente a arrecadação, o aumento da arrecadação. Né, o aumento da arrecadação bem pesado, tanto é que as contas públicas durante o governo Collor não são ruins, nem no governo Itamar ainda, né, não são necessariamente ruins. Né. No governo Collor, muito devido a esses impostos temporários sobre capital, sobre aplicações financeiras, sobre depósitos, são impostos que a gente chama once for all, certo? Uma vez só, não vão ser, né, depois que você acerta aquele teu fundo, né, declara a titularidade, faz um pouco um ajuste aí, evita o anonimato desses fundos, né, aplica aí uma taxa e regulariza isso. Né? Então você tem também imposto de renda, algum aumento, algumas outras coisas. Né? Uma coisa também importante para essa questão da arrecadação, dos déficits públicos, é a indexação tanto dos tributos, vamos dizer assim, em atraso, como nos tributos que estão em processo, vamos dizer assim. Né? Então, entre o fato gerador e o efetivo depósito do dinheiro na conta única do Tesouro, né, você indexou a receita. Né? Então, quando você tem um fato gerador, você não precisa recolher o imposto imediatamente, mas você não tem mais a perda financeira que você tinha antes com a aceleração da inflação, que era típico do chamado efeito Tanzi. Né? E aqui está entrando, então, essas BTNFs, então você, né, quando você gera o fato gerador, você vai dizer, olha, tem que pagar aqui 20 reais de impostos, isso corresponde naquele dia a X BTNFs, acho que é bônus, não sei se é bônus do tesouro, enfim, alguma coisa assim. Então você vai dever, tá lá, sei lá, esses 20 reais significam, sei lá, 2 BTNFs, quando você for pagar, você vai ver quanto equivale 2 BTNFs, pode ser que quando você for pagar, essas 2 BTNFs passam a valer 25, 30 reais, você deposita os 30 reais. Então você indexou quase que perfeitamente a receita aqui nessa história. Né? Então esses são elementos importantes, e um elemento forte aqui que se aumentou a receita. E em relação ao comércio exterior, também é uma coisa que a gente vai, o grande, vou deixar para mais para frente, certo? Mas dentro do plano Collor existe um anúncio da política comercial, da abertura comercial. Né? Já existem algumas medidas, mas elas vão ser detalhadas um pouco depois, vão ser, na verdade, além de detalhadas, né, como é que vai ser a queda das tarifas, como é que vai ser esses elementos, elas vão ser não só detalhadas, como, na verdade, aceleradas, inclusive. Né? Mas já está prevista no plano a abertura comercial e já alguns elementos, principalmente alguns controles quantitativos sobre importações, já são eliminados aqui mesmo, certo? Quer dizer, algumas tarifas excepcionais também são eliminadas, né? E você tem, então, a previsão da redução das tarifas, de um cronograma de redução das tarifas que, um pouco tempo depois, ele vai ser, inclusive, encurtado. Né? Você tem, então,
do outro lado, a questão cambial, né? O câmbio passa a ser flutuante aqui, né? Tem uma discussão sobre o que vai acontecer com a taxa de câmbio durante o governo Collor, né? No início ele está, de certa maneira, sobrevalorizado, mas depois ele começa a se desvalorizar com mais força, principalmente quando a inflação volta, vamos dizer assim, quando o plano você percebe que ele não vai dar muito certo, né? Você começa, o dólar começa a perder valor. Dólar não, real. Enfim, acho que é isso. A única coisa que pode cair aqui é que você não tem a abertura comercial, ela vem primeiro do que a abertura financeira. A abertura financeira vem depois. Apesar de ser muito próximo do ponto de vista temporal, né? É em 92 que a abertura financeira aparece, né? Dado um horizonte de tempo dependendo, ela é relativamente próxima, mas ela não é junto, né? A abertura da conta comercial, ela está no plano, ela começa imediatamente e ela é até bem rápida durante o governo Collor. O governo Collor é o grande responsável pela abertura comercial. Pela abertura financeira também, mas ela começa depois da abertura comercial e ela vai ter, vamos dizer assim, mudanças que vão continuar, inclusive durante o governo Tamar, Fernando Henrique, algumas coisas mais pontuais, inclusive até no governo Lula, mas só para constar, não é exatamente do plano Collor. E o grosso que a gente viu no ano passado foi a reforma monetária, que é o elemento então mais curto-prazista chave, apesar de ter um efeito de médio prazo, que é esticar a dívida, né? Criar essa nova, entre aspas, dívida, que são esses valores à ordem do Banco Central, que quem vai, na verdade, começar a soltar isso, a desovar esses valores à ordem do Banco Central, não chega nem a ser a Zélia ainda no Collor, mas já com o Marcílio Marques Moreira, que vai fazer essa volta, né? Então vai demorar ainda, vai ter 18 meses para esse dinheiro poder voltar, apesar de, como a gente tinha dito, nas torneirinhas, né, uma parte desse dinheiro já ter voltado, né? Tem alguma dificuldade de saber quanto é que voltou do total que estava congelado, a gente não tem, né, talvez até tenha aí o que não saiba, certo? Mas assim, tem um texto famoso do professor da PUC, certo, que faz um pouco essa conta, o Carvalho, né? Mas assim, tem algumas pessoas que acham que os valores presos eram maiores, enfim, tem alguma discussão. O fato é que ainda sobrou uma parte do dinheiro para ser solto 18 meses depois, não é 80% do M4 como se imaginava, certo? Então, e há uma discussão sobre quanto efetivamente foram essas torneirinhas, mas ainda alguma coisa você teve que pagar 18 meses depois. Então a gente viu mais ou menos isso e a gente chamou a atenção, talvez, das duas críticas que se fazem ao plano, certo? Enfim, fora as questões jurídicas, muita gente acha que um plano como esse jamais passaria nos dias de hoje. O judicialismo da economia hoje é tão forte que você provavelmente alguma ação qualquer do Ministério Público, enfim, isso seria barrado no judiciário, essa tomada de recursos, tá certo? Mas, de qualquer maneira, passou, né? Tem algumas discussões sobre a concepção e tal, mas as duas grandes críticas, né, é a expansão da liquidez posterior, né, uma espécie de um arrependimento que foi não foi total, mas foi forte, certo? Quer dizer, nas torneirinhas, vamos dizer assim, naquilo que era legalmente possível dentro do plano, e talvez na torneirona que eu chamei, acho que eu chamei assim, certo? Um arrependimento maior, que foi na concessão de liquidez, principalmente inicialmente ao setor bancário, quando você vê os bancos começando a ter problemas, né, você tem um problema de inadimplência, até problemas de liquidez, né, o governo começa a soltar um pouco algumas medidas de liquidez, empréstimo de liquidez, vai diminuir os compulsórios, etc.
vai afrouxar um pouco a questão monetária para cima dos bancos, e para algumas pessoas esse acerto, certo? Ele acaba comprometendo, vamos dizer assim, a estratégia geral do plano de contenção de liquidez, etc. Né? E você tem a outra visão, mais associada talvez ao Afonso Pastore, de que mais do que simplesmente a volta da liquidez, né, quer dizer, mas foi a volta das operações, vamos dizer assim, da dupla monetária título público, certo? Sem controles ou sem uma institucionalidade muito diferente da que era anteriormente. Né? Então, você pode, segundo o pastor, você pode até ter diminuído muito o estoque, né? Mas o fluxo ele volta a ser com as mesmas. O fluxo não só é forte, certo? Como ele tem características parecidas com os fluxos anteriores. Então, no fundo, depois de um tempo, nada mudou, né? Como o pessoal costuma dizer. Né, do ponto de vista, por exemplo, dos salários, o processo de indexação acaba voltando, do ponto de vista da política monetária e da política de operação da dívida pública, você diminuiu os estoques, talvez, tenha diminuído um pouco o tamanho do problema, mas quando você volta a operar com a mesma forma. Então, você talvez até tenha economizado algum pagamento de juros, diminuído um pouco, que reforça aquela questão das contas públicas boas durante o governo Collor, mas não resolve essencialmente a situação. Né? Algumas outras questões, vamos dizer assim, você tem aqui durante esse governo, certo? Isso está associado também à abertura comercial, mas e também ao câmbio no início. Né? Um problema que o Collor vai enfrentar é a diminuição também um pouco do tamanho do superávit comercial, mas imagino que isso ele já devia, de uma maneira, saber, certo? Que se ele faz a abertura, era mais ou menos esperado, apesar de você ter vários autores dizendo que a abertura, você esperava que o choque de competitividade existiria, as nossas exportações iam crescer. Né? São outros daqueles economistas que imaginam que não existe tempo na coisa. Né? Esse choque de competitividade, ele ocorreu de fato, mas ele leva um tempo para isso acontecer. Então, eu não tenho um problema enorme no balanço de pagamentos, certo? Quer dizer, mas eu tenho uma diminuição do tamanho da balança comercial, né? A balança comercial só vai se tornar negativa depois do plano real, então eu tenho diminuição do superávit. Né? Só que nesse momento eu ainda não tenho a entrada de capitais, os primeiros anos eu ainda não. Né? Então, o início, por exemplo, da gestão Marcílio, ele tem uma dificuldade no setor externo. Né? E aí depois, quando abriu, tudo bem, certo? Você vai financiar esse desequilíbrio, não é desequilíbrio, mas essa dificuldade aí na balança comercial, né? Vamos lembrar que você ainda está pagando os juros, etc. Né? Então, você tem um desequilíbrio na balança de transações correntes, com a entrada de dinheiro na balança de capitais. Mas nos 2 primeiros anos do governo Collor não tem isso. Né? Então, você começa a ter um probleminha ali. Mas, enfim, logo em seguida ele vai ser resolvido isso com a abertura. Depois que o Collor 1 deu certo, logo depois você faz o Collor 2, certo? Quer dizer, ainda com a Zélia, certo? Quer dizer, o Collor 2 também tem congelamento, certo? De preço, de salário, só para lembrar. Nunca vi muita questão sobre ele na prova, certo? O que ele tem de interessante, o Collor 2? São 2 coisas, certo? 2 ou 3 coisas. A primeira ideia, certo? Qual que é a ideia do Collor 2? O Collor 2 não é acabar com os processos de indexação, mas fazer uma indexação para frente. É uma coisa que, na verdade, o Delfim já tinha pensado. No fundo, o Delfim tentou fazer isso lá atrás, em 1980, e deu com os burros na água, certo? Causou confusão. Aqui também vai causar confusão, mas você tenta causar menos confusão, porque você criou algumas modificações do sistema financeiro. As modificações que você faz no sistema financeiro é o FAF, a criação dos fundos, né? Os fundos de aplicação financeira que a gente, no fundo, tem até hoje. E uma outra coisa é a TR, é a criação da taxa referencial. E a TR é o novo mecanismo de indexação olhando para frente. No fundo, a TR é uma média das taxas de juros que refletem o futuro. Né?
refletem como as expectativas, né, futuras da economia. Né? Então, qualquer ideia aqui da Zélia, enfim, o pessoal dela aqui no Collor 2, certo? É que ela tinha um grande trunfo na mão, né? Que é a situação fiscal boa do governo Collor. Ainda, algumas pessoas dizendo que é uma situação fiscal temporária, mas ainda assim, né? E ela sabe, né? E já quase que anuncia para o mercado, né, certo? De que a situação externa, apesar dela estar complicada, como eu acabei de dizer, ela vai se resolver facilmente, né? Porque o Brasil já, no fundo, conseguiu acertar todas as suas negociações na mesa de negociações da dívida externa. Então, a gente está pronto para voltar ao sistema financeiro internacional. Não dá para enunciar, mas ela já, no fundo, diz isso, certo? Você tem aqui também uma ideia, certo, de que, então, eu não tenho problema externo muito grande e o cenário externo futuro é positivo, né? Por outro lado, eu tenho um cenário interno positivo por conta das contas públicas. Se o mercado precificar o futuro olhando para essas duas coisas, ele vai precificar positivamente, ou seja, ele vai ver uma inflação estável, até uma inflação caindo, ele vai ver uma taxa de juros futura com até uma perspectiva de queda, né? Então, se eu acoplo, vamos dizer assim, a minha indexação a essa TR, e essa TR ela aponta para o futuro, para uma queda, né, refletindo esses cenários positivos, né, eu vou manter a indexação, mas eu vou transformar essa indexação numa roda benéfica para nós. Né? Então, eu vou continuar indexando, né, só que eu vou indexar no indexador que está caindo, se o mercado olhar como a própria Zélia olha para o futuro, né, com um lado positivo. Né? Vou tentar, né, fazer algumas coisas aqui no curto prazo, congelamento, não sei o quê, mas o essencial é essa criação da TR e esses novos mecanismos de indexação. Né? O problema todo, por que deu errado? Porque, de novo, os congelamentos ninguém olhou, tá certo? A inflação não caiu, e a TR, então, ela também não muda, porque os preços não reduziram, tá certo? E a interpretação dessas pessoas em relação ao futuro não é a mesma da Zé. Né? O lado fiscal, eles percebem que é um lado fiscal muito curto-prazista, vamos dizer assim, porque você tem, vamos dizer assim, aquele aumento de arrecadação que não deve se repetir, e tem um lado negativo no curto prazo, que é, vamos dizer assim, ainda que já que quem já sofreu com isso foi o Marcílio, ou o Marcílio não, o Maílson, e que ainda as coisas estão tão complicadas, que é o custo da Constituição. Né? Então, falou, olha, peraí, quer dizer, e a Previdência, tá certo? Quer dizer, na verdade, preciso aí de uma reforma tributária nessa história. Então, não há essa crença do mercado sobre o futuro. Né? E o lado externo, como eu disse, naquele momento não é efetivamente tão tranquilo assim, certo? Quer dizer, né? Fora isso, eu tenho que fazer o descongelamento do congelamento do Collor e tem que devolver o dinheiro que está preso. Né? Então, o mercado não reagiu, né? Adotou-se a TR, não tem nenhum problema em relação a isso, mas essa TR não mostrou esse lado positivo. Então, quando você indexou na TR, que é a mesma coisa dos outros indexadores, né? No fundo, com juros olhando para o futuro de uma forma negativa, né? Prevendo uma coisa mais também negativa. Então, não deu certo o Collor 2, né? Tem gente que acha até que a ideia não era ruim e tal, mas enfim, não funciona. E aí entra então o Marcílio, né, para terminar o governo Collor, já numa situação complicada politicamente, né? E o que tem o Marcílio, certo? O Marcílio ele faz o famoso plano nada. Né? Como eu disse ontem brincando, plano nada nessa altura do campeonato é tudo, né? É tudo que você queria ouvir. Né? O que você vai fazer? Não vou fazer nada. Ufa, graças a Deus, certo? Quer dizer, então, mas assim, no fundo ele tá que nem o feijão com arroz do Maílson, certo?
vamos tocar a política macro e tentar segurar o processo inflacionário, né? Alguma hora, alguma coisa tem que ser feita, mas, por enquanto, vamos segurar esse negócio, certo? Quer dizer, e na verdade o que ele está dizendo é vamos segurar isso e vamos tentar fazer valer aquilo que, no fundo, estava previsto no Collor 2, certo? De que as coisas vão melhorar, né? Que a gente vai conseguir melhorar lá na frente e deixar uma situação um pouco mais tranquila, né? O que ele faz, o Marcílio? Né? E aí, eu acho que o Marcílio é importante para o Plano Real, né? O que ele vai fazer, basicamente, é a chamada abertura financeira, né? Eu vou voltar isso depois, tá certo? Mas aqui você tem uma ideia, vamos dizer assim, de você abre a economia, abre os fluxos de capitais, tanto de saída como de entrada, né, num momento onde o Brasil, então, se reaproximou com o mercado financeiro de fato, né, efetivamente se renegociou a dívida, né, a negociação da dívida externa, a gente pode falar isso aqui agora, né, ela levou bastante tempo, mas ela foi feita na ótica do chamado Plano Brady. Aí também o Plano Brady tem lá seus pais, né, pais, mães, tios, sobrinhos, etc. O Brady é o secretário de Tesouro americano, que propôs que a negociação tivesse aquela cara que vai ter. O Bresser disse que quem deu a ideia do Brady foi dele. O Maílson disse que quem voltou a sentar na mesa e começou a negociação dentro da perspectiva do Plano Brady foi ele, nem chamava assim, etc. Então, qual que é a ideia, certo? A ideia é de securitização da dívida, né? Então, essa é a ideia do Plano Brady. E aí, quem teve a ideia, de fato, eu não sei, mas, enfim, tem essa negociação que vai desde o final, desde o início, vamos dizer assim, da gestão Maílson, e ela se termina agora na gestão Marcílio, né? No meio do caminho tem a gestão da Zélia. Quem negocia lá fora é o Malan, né? E no final o André Lara termina, né, as negociações, se não me engano, já no Itamar, certo? Quer dizer, então, qual que é a ideia da negociação da dívida? Aqui no Plano Brady, o que é securitização? Né? Vocês sabem, você transformar o que era um empréstimo, né? O Brasil, né, a dívida externa brasileira lá dos anos 80, dos anos 70, 80, era uma dívida bancária, vamos dizer assim, eram empréstimos que eu tinha feito com um banco X, certo? Na verdade, um monte de banco, né? Uma miríade infernal de bancos. Né? A gente conhece os grandes bancos e tal, mas são vários bancos, né? Pool de bancos que se associam para fazer empréstimos ao Brasil, etc. E aí, cada um desses empréstimos, cada negociação disso, o cerne da negociação é transformar esse empréstimo num título. Então, eu tinha um empréstimo de 10 anos, com pagamento de juros flutuantes e não sei o quê, com tais e tais características, e eu transformei isso num título que tem vencimento daqui a, sei lá, 10 anos, 5 anos, 15 anos, com taxa de juros tal, com cupons, né, com pagamentos ao longo do tempo em tais e tais datas, enfim, né, com valor de face X, com valor de mercado inicial ou de colocação do título no início entre o governo brasileiro e o banco Y. Então, uma série de elementos para negociar e cada um. Então, o que o Brasil fez foi isso, né? Trocou uma dívida externa em empréstimos por uma dívida externa em títulos, os famosos C-bonds, IDUs, esses títulos, né? Aí cada um desses empréstimos vai ter uma correspondência em um determinado tipo de C-bond, algum tipo de prazo, etc. Né? E isso é longo, né? Uma negociação longuíssima, no fundo, com cada um dos bancos, etc. Né? E quando você diz aqui que você termina, é que o FMI olhou para o Brasil, olhou para os bancos e falou: olha, grosso modo está resolvido. Ou seja, a maior parte da dívida está negociada, né? Os grandes bancos estão mais ou menos todos negociados, mas ainda faltam alguns. Né? Faltam sempre, né, os chamados. Como é que é?
tem títulos argentinos que tem esse nome, o Lubus, enfim, não lembro. Mas sempre tem alguns bancos que não concordam, alguns fundos que não concordam com essa negociação. Então ainda sobra alguma coisa, talvez até hoje ainda tenha alguma coisa ainda para ser negociada, mas o grosso você negociou aqui, né? E cada um desses negócios com termos talvez uns diferentes dos outros. Né? O Brasil, obviamente, ganha algum fôlego no sentido de o valor de face, o valor ser menor da dívida, certo? Quer dizer, o valor de face em relação ao valor com que essa dívida entra, o Brasil deve ter tido algum ganho nesse sentido, né? Da mesma maneira que os bancos tiveram ganho na medida que eles podem agora vender no mercado essa dívida com mais facilidade, né? As taxas de juros, nesse momento, também estão bem mais baixas do que estavam lá nos anos 80, então isso também deve ter tido acertos. Mas cada caso era um caso. O fato é que você fechou o Fundo Monetário e o sistema financeiro, vamos dizer assim, dá um ok, mesmo que talvez algumas coisas estejam ainda, enfim, sendo negociadas. Então, o ok do FMI significa que o Brasil pode voltar ao sistema financeiro internacional. Mas, para isso, ele também tem que mudar algumas regras internas, né? Permitir os investimentos internos, por exemplo, os investimentos estrangeiros no Brasil, em títulos públicos, em fundos de renda fixa, nas ações, enfim, né? Porque, no fundo, o mercado financeiro agora, a gente está em 92 aqui, mudou em relação ao mercado financeiro de 82. Em 82, o mercado financeiro era um mercado ainda muito fortemente bancário, né? Em 92, o mercado financeiro é essencialmente o mercado de capitais, né? Então, você tem que tanto fazer, vamos dizer assim, uma certa abertura da economia brasileira para acompanhar essa transição do sistema financeiro internacional, né, permitir, vamos dizer assim, a aplicação, por exemplo, de gringos no Brasil nas ações brasileiras, no mercado acionário, né, em outros títulos de renda fixa, transformar a própria dívida, né, isso já acabou de ser feito, a dívida externa brasileira em títulos, né? Então a gente tem que ter uma securitização, na verdade, de todo o sistema financeiro externo que passa a negociar com o Brasil, né? Isso significa também algumas alterações de regras importantes que prevê essa adequação, vamos dizer assim, a um sistema financeiro hoje mais ligado ao mercado de capitais, mas prevê principalmente uma abertura, certo? Uma possibilidade de entrada e de saída, né? Para nós mortais, certo? Você também tem a ideia de que agora eu posso ir para a Argentina, não preciso levar só $500, certo? Posso levar um pouquinho mais e dá para ver mais do que um jogo só, certo? Quer dizer, posso ir para os Estados Unidos, posso mandar mais dólares para o filhão que está estudando Lotus 1, 2, 3 na Inglaterra, certo? Quer dizer, enfim, tem lá, essa abertura vai desde as pessoas mais normais, que nem nós outros, até, vamos dizer assim, os grandes capitalistas que vão poder entrar e sair, etc. Né? Mas daqui a pouco a gente vai isso com mais calma. E você tem a negociação, a abertura, e por fim, né, o que o Marcílio faz mesmo aqui, no plano nada dele, o que ele faz é tudo com a taxa de juros. Aqui é que as taxas de juros brasileiros começam a chegar perto, vamos dizer assim, de Saturno, Urano, alguma coisa parecida com isso. Certo? As taxas de juros se elevam agora firmemente, né? Fortemente, e a ideia é puramente atrair capital mesmo, certo? Quer dizer, né? Então, atrair capital, ampliar reservas, né? Essa ampliação de reservas, para não significar política monetária expansionista, você vai esterilizar, ou seja, colocar título público para enxugar essas reservas. Então, tem um aumento dos títulos aí nesse período também, né? Então, o Marcílio, nesse plano nada, não é exatamente um plano nada, né? Um plano interessante porque, na verdade, você vai deixar a entrada do plano real com dinheiro. Então, tanto o dinheiro está entrando, como você tem um volume de reservas, quando chegar na época do plano real, nesse período aqui, eu devo estar com alguma coisa em torno de 5 milhões, 6 milhões, talvez até um pouco mais de reservas, né? Quando chegar o plano real, eu vou começar o plano real já com 30, 40 milhões de reservas, 50 milhões de reservas, dependendo do período que você pega, né? O que é bem diferente. E com, vamos dizer assim, um viés de entrada, com dinheiro entrando, né? A inflação está relativamente ainda, voltou a patamares elevados,
As contas públicas você está tentando controlar aqui, né? Você tenta manter um efeito mais longo de contas positivas, né? Enfim, não vai ser igual, mas você tem algum efeito positivo ainda, né? Aumento do imposto de renda, você teve outros impostos que também aumentaram, que não eram de curto prazo. Né? E você começa a desbloquear, né? Descongelar, desbloquear, né? E administrar esse desbloqueio junto com a administração dessa ampliação de reservas, tentando evitar uma expansão da política monetária muito forte aqui, tentando controlar um pouco isso. Né? Então, esse é o Marcílio, certo? Que eu julgo sempre importante chamar a atenção, que ele muda um pouco as condições de ingresso aí do Itamar, vamos dizer assim, principalmente nessa parte externa. Na parte externa, eu passo a financiar as transações correntes, não só gerando exportações, mas com dinheiro que vem de fora. Então, as reservas aqui você pode ver a partir de 92, então elas cresceram, né? Elas estão por volta de 10 milhões, eu tenho exagerado um pouco, certo? É o plano cruzado, que ela está por volta de 5 milhões, que é 86 ali, certo? Então você vê que o plano Collor, né, o plano 10 milhões, e o plano real vai se fazer ali em 94, já com 40 milhões de reais, é mais fácil. Aí veio o Itamar, vamos dizer assim. O Itamar aqui, no curto espaço de tempo dele, tem 6 ministros da Fazenda, certo? Quer dizer, né, então tem o Gustavo Krause, que é um cara bacana, tal, lá de Recife, Paulo Haddad, certo? Pessoal da USP, da FED de São Paulo, ele é o pai do Eduardo, né, de Minas Gerais, o Eliseu Rezende, né, que é o antecessor do Fernando Henrique, né, que então tem aí o período que vai ser feito, então, do lado do Plano Real, que vai ser, então, começado, vamos dizer assim, pelo Fernando Henrique, né, o real mesmo, a nota real, né, a moeda real vai ser introduzida pelo recupero, né, que vai ficar não muito tempo ainda, né, e que vai ser tocado até o final do processo pelo Ciro Gomes. Né. As coisas são engraçadas nesse país. Enfim, então... por isso que o pessoal briga que o Fernando Henrique é o pai, certo? Mas é o Itamar, mas aí quem botou o real para funcionar foi o recupero. O Ciro Gomes diz, olha, eu também tive nessa história. Enfim. Os primeiros governos, os primeiros momentos ali, é um momento de super indefinição, ninguém sabe muito bem o que fazer, tenta tocar mais ou menos como o Marcílio tocava. Algumas coisas são feitas do lado das finanças públicas, né, a criação da CPMF é feita, quer dizer, se não me engano, é na gestão do Eliseu, né, o primeiro, depois o Fernando Henrique vai dar um aumento na alíquota, mas então você está tentando segurar um pouco o fiscal, né, e vai administrar o monetário da mesma maneira que o Marcílio fez, certo? Quer dizer, ou seja, você, né, tem um aumento da dívida pública nesse período, tentando enxugar a liquidez que vem principalmente a partir da ampliação das reservas. Então você evita esse choque de liquidez com a ampliação da dívida pública. Bom, então não tem uma definição muito clara de política econômica, né? E aí o Fernando Henrique assume e começa a preparar o Plano Real. Né? O Plano Real, eu vou dividir o Plano Real, o plano em si, em 3 fases. Depois eu volto a isso aqui. Né? A primeira fase, ainda sobre a gestão Fernando Henrique, ministro da Fazenda, que é o ajuste fiscal prévio, né? Que é basicamente a fase do PAI. PAI é o Plano de Ação Imediata, que tem muito pouco de imediato, mas... depois eu volto a isso. Depois você tem a segunda fase, que é a fase que começa com o Fernando Henrique, que é a fase da URV, né? E que se completa com a introdução do real mesmo, da moeda real, que é a terceira fase da reforma monetária, com a introdução do real. Isso já é com o Rubens Recupero, o ministro da Fazenda, o Fernando Henrique tinha saído para se candidatar a presidente. Né? Então, essas são as 3 fases que eu chamo do plano. Né?
E eu tenho as 3 fases que eu chamo da condução do plano, né? Não sei, a gente não confunde muitas coisas, né? Então, a primeira fase da condução do plano, ainda durante a gestão Itamar, né? Basicamente Recupero e Ciro Gomes. É a fase onde você segura as coisas muito no câmbio. É a fase da chamada ancoragem cambial, né? Da valorização cambial, você tem um sistema aqui de câmbio segurando muito o processo, o câmbio tem até uma valorização nesse período, e é uma fase de crescimento econômico, né? Essa fase vai até o início do governo Fernando Henrique. Nesse início do governo Fernando Henrique, você tem já uma mudança, na verdade as coisas começam a mudar já ainda sob Ciro Gomes, mas elas vão acelerar essas mudanças com o Malan, ministro da Fazenda do Fernando Henrique, por volta principalmente da crise do México de 95. Né? Nessa segunda fase, a gente ainda tem um câmbio que é relativamente âncora. Ele, na verdade, você fixou o câmbio em termos reais, grosso modo, nesse segundo momento. E é a grande fase da ancoragem monetária, né, onde você sobe as taxas de juros, aqui elas vão definitivamente para perto de Plutão, então você tem juros elevados e aqui é uma fase recessiva. Né? O meu governo Fernando Henrique é uma época de desemprego, de recessão, de alguma dificuldade nesse sentido. E essa fase vai até o momento onde eu não consigo mais segurar essa taxa de câmbio, onde eu tenho que soltar a taxa de câmbio, que é a crise cambial brasileira do início de 99, já no segundo governo Fernando Henrique, no iniciozinho do segundo governo Fernando Henrique, quando acaba, vamos dizer assim, a ideia de você usar o câmbio como âncora, né, você passa a ser um câmbio flutuante depois da crise de 98. Né? E esse câmbio flutuante, então, vai ser um dos 3 pilares da terceira fase aí da condução do Plano Real, que é no segundo governo Fernando Henrique, onde eu tenho, além do câmbio flutuante, começa a entrar, vamos dizer assim, ainda tem juros elevados, etc., mas eu institucionalmente crio o sistema de metas de inflação, então vou usar os juros como balizador principalmente do Copom ali, a gente conhece essa história. E o terceiro elemento que vai aparecer, né, é a questão fiscal, né, efetivamente a geração de superávites primários. Até então, a questão fiscal tinha ido mais ou menos durante o governo Itamar, tinha terminado numa situação mais ou menos, mas ela se deteriora muito, principalmente ao longo do primeiro governo Fernando Henrique. Né? Então, a partir do segundo governo Fernando Henrique, eu passo a ter os famosos superávites primários, mas isso a gente vê para frente. Então, só para chamar a atenção, o Plano Real em 3 fases e a condução do Plano Real nessas 3 fases. As 3 fases do plano o PAI, a URV e o Real, e as 3 fases da condução do plano a âncora cambial no Itamar, a âncora monetária no primeiro Fernando Henrique, e, vamos dizer assim, a âncora fiscal, talvez a gente pudesse dizer assim, no terceiro Fernando Henrique, ou os chamados 3 pilares, aí os 3 elementos que balizam aí a partir dali a política macroeconômica, vamos dizer assim, ela é muito discutida hoje. Então eu tenho essas três fases aí, certo? Um amigo nosso dizia, mas são âncoras múltiplas, né? O Brasil foi trocando a âncora, e elas são meio flexíveis, né? Uma âncora cambial meio diferente, não é que nem na Argentina que fixou a taxa de câmbio, enfim, o Brasil vai mudando as coisas, coisa meio estranha, né? Âncoras múltiplas e flexíveis não ancora nada, né? Isso é um barco à deriva, mas no final as coisas deram certo, vamos dizer assim, grosso modo, né? Mas eu vou deixar isso um pouco para mais para frente, para a gente olhar. Queria voltar aqui, então, em relação ao Plano Real, o início dele, falar 3 coisas sobre ele. Né? A primeira coisa, certo, o Plano Real ele volta a ter uma característica que talvez o Plano Collor tenha tido menos. Né? Mesmo que o Plano Collor tenha uma característica de ser um plano heterodoxo, porque, obviamente, tem congelamento e tem uma heterodoxia diferente, que é a tomada do dinheiro, vamos dizer assim, a tomada das contas, né? A intervenção nas contas. O Plano Real, certo? Também tem um caráter inercial, né? E esse caráter inercial é dado pela URV, principalmente.
né, pela URV principalmente, mas ele também é um plano híbrido, né, ele tem uma forte composição, vamos dizer assim, de elementos, tem um forte conteúdo ortodoxo, vamos dizer assim, né, de um certo cuidado mesmo, que depois a gente possa ver que não foi um cuidado tão grande assim, com a questão do déficit, né, com tentar encaixar, tentar olhar com calma essa questão do crescimento da demanda, né, tratar o setor externo, ver política monetária. Então, ele tem um componente ortodoxo muito forte, né, mas tem um componente heterodoxo que é, vamos dizer assim, a fase principalmente da troca da moeda, né, essa troca da moeda com uma fase intermediária, que é a URV, é o lado que a gente chama de heterodoxo, né, o lado inercialista, por mais que hoje em dia o Gustavo Franco diga que não tem nada de inércia, mas, enfim, ele já disse outras coisas no passado também. E essa proposta inercialista, ela está muito ligada àquilo que a gente viu, que era a proposta do André Lara Rezende, do Persuarida, a famosa proposta Larida, né, que justamente pedia uma substituição de moeda, né. A diferença em relação à proposta Larida, tá certo? É que ela vai ser feita em duas fases. Nessa troca de moeda, ela vai ter um primeiro momento, que é a URV, onde a URV, no fundo, é uma primeira fase da nova moeda, quando você oferece uma nova unidade de conta para a sociedade, e depois uma segunda fase, onde você transforma essa unidade de conta numa unidade de pagamento também, ou no meio de pagamento também, que é a transformação da URV em real, né? Então, isso não estava previsto na proposta do Lara e do André, né? O que estava previsto era só a troca da moeda e a existência de duas moedas correndo ao mesmo tempo. Isso vai acontecer no plano real, duas moedas correndo ao mesmo tempo, mas só duas moedas como unidade de conta, não como unidade de pagamento, né? A unidade de pagamento nunca teve duas moedas funcionando ao mesmo tempo. Isso que difere, vamos dizer assim, a proposta, né? E a outra parte da proposta, certo? Quer dizer, que é a nova moeda, aí, no fundo, o plano real no fundo, a criação de uma nova moeda, sem, vamos dizer assim, todos esses elementos de indexação, ou com menos desses elementos de indexadores, essas coisas todas, e essa nova moeda ela tem que ser crível, você tem que dar credibilidade a ela. Então, os passos que vão sendo dados são passos no sentido de dar credibilidade a uma nova moeda, fazer as pessoas aderirem a essa nova moeda. E esse é um elemento importante, vamos dizer assim, de cuidado um pouco com a sociedade, com os agentes da sociedade, né? Não pegar esses agentes sempre pela tangente, né? Dar uma surpreendida nos caras e roubar aqui o negocinho, tirar, né? O plano tentou evitar um pouco isso, né? Quando você não faz o congelamento, as pessoas podem ou não, se eles quiserem, aderir à URV, né? E a URV não significa congelamento, certo? Posso mudar meu preço em URV, né? Então a ideia é que as pessoas fossem aderindo a essa nova moeda passo a passo. É óbvio que em alguns momentos, em alguns preços, eu tive que forçar um pouco a barra, principalmente salários, essas coisas. Mas a ideia é manter um relacionamento com a sociedade, com o mercado, especialmente o mercado financeiro, de uma maneira um pouco menos tensa, vamos dizer assim, e fazendo essa substituição de modo natural e tentando dar credibilidade às pessoas, ou dando credibilidade à nova moeda, de modo que as pessoas façam essa substituição, façam essa adesão, vamos dizer assim, a essa nova moeda. Então, o PAI nada mais é do que você dizer para a sociedade que uma parte da inflação brasileira, as pessoas têm razão, é culpa do governo, é culpa do déficit público. Mas o que o Fernando Henrique está dizendo lá no PAI é, olha, eu já cuidei dessa parte, né? A gente está acertando essa parte fiscal, não vai ter problema. Até tem, mas, enfim, é o que ele está anunciando, ele está tentando, e as pessoas acreditaram, de certa forma, né? Quando eu anuncio o plano real em si, já não é mais Fernando Henrique, mas a ideia do plano aqui, eu anuncio o plano e anuncio, por exemplo, todas as metas quantitativas de ampliação da oferta de moeda ao longo do tempo, né? Eu faço um monte de tabelinha
né, com como vai evoluir a base monetária, como vai evoluir M1 e todos esses outros, né, para tentar também dar credibilidade, dizendo, olha, a nova moeda, certo? Ela não vai ter uma ampliação da oferta como eu tive no cruzado, por exemplo, certo? Então você vai dando credibilidade, né? Obviamente que um elemento importante de credibilidade foi quando você disse que o real é igual ao dólar, certo? Na verdade, você disse que a URV era igual ao dólar, uma URV igual a um dólar, certo? Quer dizer, eu não vou mexer nisso, né? Câmbio fixo. E segurou, né? Então, você vai, né, buscando um monte de elementos de credibilidade, você vai tentando fazer funcionar. Para muita gente, essa estratégia, vamos dizer assim, ela é muito semelhante, vamos dizer assim, ao que o governo alemão fez, certo? Sobre a gestão do Schacht, que era o presidente do Reichenbank americano, alemão, no fim da hiperinflação alemã de 22 ou 23, já não lembro mais, né? E a criação do Reichenmark. Né? Tem até um texto importante do Gustavo Franco mostrando, vamos dizer assim, essa história do Reichenmark, e você olha, certo? As próprias atuações do próprio Gustavo Franco, que é presidente do Banco Central aqui, ou diretor de política monetária aqui, e ele, né, ele vai, de certa forma, vamos dizer assim, conduzir essa história mais ou menos da mesma forma como foi conduzido nos Estados Unidos, buscando essa, nos Estados Unidos, na Alemanha, buscando dar credibilidade a essa nova moeda e fazer as pessoas aderirem à nova moeda. Então, tudo isso é importante para a gente reter em relação ao Plano Real, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que as condições nas quais o Plano Real foi feito são bem diferentes. A gente já chamou a atenção disso, né? E essas condições são bem diferentes porque uma parte das reformas liberais já tinham sido implementadas, né? E, no fundo, no Brasil, as reformas elas foram feitas e são muito condicionadas em relação à estabilização. Até muitas críticas em relação a essas reformas, à velocidade, a algumas características dela, é, é, você atribui, certo, ao fato de você não ter feito as reformas só por elas mesmas, né? As reformas se justificariam por si próprias, né? Privatizar porque a estatização é ruim, a abertura porque o fechamento é ruim, enfim, fazer essas reformas, elas não precisam ser justificadas para a estabilização. Mas no Brasil você teve essas reformas que foram acopladas à estabilização. O próprio plano Collor mostra isso com muita clareza. E a gestão do Fernando Henrique, do Itamar, vai se valer muito das consequências de uma parte dessas reformas para ajudar no processo de estabilização e vai ajudar muito. Né? A abertura comercial, com a entrada de produtos importados baratos para segurar os preços, a privatização com a atração de capitais e financiamento do balanço de pagamentos brasileiros, enfim, são elementos chaves nesse plano real e nessa condução do plano real depois. E além do que, tá certo, a própria privatização e a abertura transformam o ambiente brasileiro num ambiente talvez mais competitivo, que é um elemento importante num processo de estabilização, você ter assim, uma situação menos, não só menos oligopolizada internamente, tá certo? Quer dizer, mas mais contestável, principalmente do ponto de vista externo, que vem pela abertura, mas também a desregulação interna, a privatização interna tem um quê de maior concorrência na economia brasileira. Pelo menos isso é uma parte das justificativas. Né? Então, vamos rapidamente dar uma olhada nessas reformas, certo? Para a gente depois voltar ao plano real de fato. Né? Aliás, tem muitas perguntas na PEC, várias abertas e algumas também fechadas sobre aqui a abertura. Esse é um tema que pode cair aí, certo? Por exemplo. Então, vamos lá. A primeira que está também no plano Collor é a privatização, né? A privatização, ela está no plano, né? O Collor tem lá o Plano Nacional de Desestatização, e ela, vamos dizer assim, ela é uma privatização
relativamente grande, né, no Brasil, mesmo que não tenha pego as joias da coroa, né? No Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, ainda estão por aí, ainda, né? Não sei por quanto tempo. Mas, enfim. Então, você tem aí, para a privatização, algumas discussões que existiam na época que justificariam a privatização, independente aí da questão da estabilização, né? São somente duas aí, as duas primeiras. A primeira é uma certa crítica que existia em relação ao funcionamento das empresas públicas até então, ou principalmente naquele momento, né, que as empresas públicas eram consideradas ineficientes, eram de baixa qualidade, né, os serviços eram ruins, os preços altos, e essas empresas tinham déficits, né? Aí é verdade que você tem uma discussão sobre se isso é próprio das empresas públicas ou por que isso estaria acontecendo, né? Então você tem aqueles anti-estatistas mais radicais que a empresa pública é ruim porque começa com PU, né? Ia falar com P, mas as empresas privadas também começam com P, então com PU, né? Então a empresa pública, por definição, ela é mais ineficiente do que a dos outros. Outras vão dizer, não, a empresa pública é mais ineficiente porque tem uma gestão que ela é muito politizada, certo? Quer dizer, você tem que seguir certas regras que a gente até entende que sejam importantes do ponto de vista de, por exemplo, corrupção, essas coisas, mas que diminui a capacidade dessas empresas públicas serem eficientes, como a 8666, certo? Quer dizer, né, a lei do servidor público, etc., que dificultam a gestão dessas empresas públicas, né? Ou, vamos dizer assim, olha, mas as empresas públicas até que davam para administrar bem, mas elas foram forçadas a manter preços irreais e elas tiveram que se endividar por razões outras que a gente viu. Enfim, tem uma série aí de discussões, né, sobre por que essas empresas seriam mais ineficientes, ou porque a qualidade de serviço é pior ou melhor, por que elas teriam déficit. Você tem desde visões liberais mais radicais até visões mais, vamos dizer assim, né, mais justificam mais, etc. Algumas dessas visões que justificam até defendem a não privatização, na medida em que, né, você poderia consertá-las, vamos dizer assim, consertar essas empresas públicas, né, e uma crítica que você tem à privatização é que, na verdade, você consertou algumas delas para poder até privatizar, né? Então, antes da privatização, eu preciso dar um banho de loja na empresa. Eu falei, bom, depois que você deu o banho de loja, não precisa nem mais. Ela deixou de ser ineficiente, né? De qualquer maneira, tá certo? Quer dizer, para muita gente era difícil você manter a eficiência, ou resolver o problema da ineficiência da maior parte dessas empresas. Isso justificaria a privatização. A segunda razão não é nem uma questão de ineficiência dessas empresas públicas, é uma questão de incapacidade do governo em ampliar a atuação dessas empresas. O problema não é que a empresa pública seja eficiente ou ineficiente, é que ela não tem uma capacidade de ampliar os seus investimentos no sentido tanto de ampliação do serviço, como de modernização e aprimoramento desses serviços, né? Então, os serviços estão aí, não são necessariamente ruins, ou dá até para consertar, né? Mas eu não tenho nem dinheiro para consertar, tá certo? E muito menos dinheiro para continuar investindo e fazendo a capitalização. E o mercado, se eu jogar isso no mercado, vai ser difícil conseguir esses recursos, é mais fácil privatizar que privatizado. Você consegue fazer essas modificações de maneira mais fácil e, principalmente, você consegue captar recursos do mercado para fazer ampliação desses serviços, né? Então, isso também, enfim, tem contestações, tem discussões, mas é uma segunda razão, né? A primeira, ineficiência, a segunda é, né, a diminuição da capacidade de investimento do governo, e, portanto, a necessidade de ampliação de serviços que estaria descoberto, né? A terceira questão, aí já é uma questão mais ligada propriamente à conjuntura e muitas vezes ligadas até à questão da estabilização, né? Olha, o governo tem dívidas, deve muito dinheiro, certo? Quer dizer, e eu tenho ativos, né? Então, tem que fazer um acerto de contas no Brasil. Eu preciso vender ativos para pagar passivos, certo? Quer dizer, eu preciso gerar receita para pagar despesas, certo? Quer dizer,
Vamos esperar que sejam receitas, né, de vendas de empresa para pagar despesas também de capital, etc. Ou, né, pagar a diminuição de dívida, etc. Então, a ideia é você vender para diminuir a tua dívida, certo? Quer dizer, então, você vende patrimônio para diminuir o teu patrimônio negativo, a tua dívida. Essa é um pouco a razão de ser, a defesa de muita gente. Fala, olha, não sei se o serviço é bom, se é ruim, né? Mas o fato é que, né, você está devendo. Se está devendo, você tem que vender tua bicicleta. Certo? Então vai lá e vende tua bicicleta. Então essa é mais de curto prazo, tá certo? E isso está muito, talvez, associado um pouco também à questão da necessidade de fechamento das contas para ter como fim a estabilização. Né? Mas existe uma quarta questão também que a gente talvez tenha que conversar um pouco, certo? Quer dizer, em alguns setores, né, você pode dizer que não tem mais uma justificativa para a estatização. Né? Se, por exemplo, no setor, talvez, de comunicações, a telefonia antiga, certo? Como era muito feita por cabos e linhas, enfim, você tinha ali, vamos dizer assim, a chamada economia de rede. Essas economias de redes, esses costes, etc., você tinha uma tendência a monopólios nesse setor. E agora, com as mudanças tecnológicas, né, eu tenho esse diabo, esse negócio maluco que nem a gente está tendo agora aqui, tá certo? Né, não sei como que a gente consegue se comunicar, tá certo? E muitas coisas sem fio, sem mais nada, tá certo? Quer dizer, então, a possibilidade de você ter concorrência num mundo onde o que preserva são os celulares, vamos dizer assim, sem essas economias de rede sendo necessariamente importantes, né, você tem uma tendência, obviamente, a ampliar a competição nesses setores. Então, eu não preciso mais estatizar para diminuir os problemas de tendência a monopólio, certo? Eu posso abrir esses setores. E isso vai ser aberto não só no Brasil, certo? Como em qualquer lugar do planeta, certo? Quer dizer, então você tem, normalmente, a privatização do setor de comunicação em vários lugares do mundo, não só no Brasil, e a questão pode ser que a empresa pública é ineficiente, pode ser que a empresa pública não conseguia fazer ampliação. Na verdade, você até muitas vezes mantém alguma empresa pública justamente para fazer ampliação de serviços e alguns serviços que não são plenamente satisfeitos pelo setor privado, né? Mas você pode privatizar uma boa parte do setor de comunicações, porque mudou a tecnologia. Então, aquela ideia de que você tinha ou uma externalidade, ou você tinha uma tendência a bem público, ou uma tendência a monopólio, deixa de existir. Então, a razão da estatização deixa de existir. E ainda nessa toada, certo? Você também tem uma mudança do sistema financeiro. Como a gente disse, a gente está aqui nos anos 90, certo? Nos anos 90, o mercado financeiro é um mercado de capitais, né? Onde, principalmente o financiamento de longo prazo, né? O financiamento de longo prazo, num sistema onde eram bancos, né, que funcionavam, né, um banco normalmente capta a curto prazo. Para emprestar no longo prazo tem que ser alguma coisa mais segura, como governos, etc. Então, você tinha dificuldade com o sistema mercado financeiro mais curto, vamos dizer assim, de fazer financiamentos de longo prazo de infraestrutura, etc. Isso explicou muitas estatizações. Né? Agora não. Né? Eu tenho um mercado financeiro que é capaz de fazer a distribuição um pouco dos riscos entre os diferentes atores, a captação de recursos de longo prazo com os fundos de poupança programada, com os fundos previdenciários, etc., de maneira mais fácil. Né? Então, você pode agora, você não tem mais razões da estatização por dificuldade de financiamento privado, dado o tipo de mercado financeiro, você tem o contrário. Você tem um mercado financeiro que agora te permite a privatização e que, enfim, não é mais necessário certas estatizações como era no passado. Então, eu tenho que levar em consideração também nessa privatização o momento que eu estou falando. Né? É um momento onde há mudanças tecnológicas que te permitem a privatização, há mudanças de financiamento que também te permitem essa privatização. Tanto é que esse movimento de privatização não é só brasileiro. Né? Tudo bem, tem uma questão ideológica também por trás, não vou nem discutir, certo? Quer dizer, da mesma maneira que teve ideologia no passado, tem ideologia aqui também,
Mas você tem questões também técnicas, né? E tem as questões um pouco brasileiras, vamos dizer assim, não é só brasileiras, mas né, da ineficiência das empresas públicas, da dificuldade de gestão das empresas, da dificuldade de fazer investimentos, que é né, uma crítica que cresceu muito. Né? E depois da privatização, você vai muito olhar um pouco se é verdade essas críticas. Né? A Vale, a CSN, depois de privatizar, está melhor, está pior do que era antes. Enfim, você tem muito dessas discussões. Né? Então, aqui um pouco a razão de ser, certo? Que às vezes pode ser perguntado. E a privatização em si, eu não vou me alongar muito aqui, certo? Mas é só para chamar a atenção que o Collor, ele coloca o Plano Nacional de Desestatização, que está aí, como eu chamei, de fase B. Aí. Só para chamar a atenção de que antes do Collor, eu já tive algum grau de... Algumas privatizações já aconteceram. Na verdade, já começaram a acontecer desde o governo Figueiredo, algumas privatizações, e durante o governo Sarney, algumas outras. Né? Então, eu tenho alguma privatização, mas a gente chama esse período anterior de reprivatização. Né? Na verdade, você está devolvendo ao mercado uma coisa que era do mercado e que se acabou na mão do governo, certo? Do Estado brasileiro, por razões outras. Né? São empresas que talvez são setores, na verdade, que aonde o governo talvez não quis privatizar, estatizar, e acabou na mão dele. Então tem hotéis, tem empresa aérea, tem empresa de zíper, tem empresas de papel celulose, tem algumas metalúrgicas, que o governo não quis, acabou, seja pelo BNDES, seja pela Receita Federal, seja por algum acordo político local, etc., essas empresas caíram na mão. Então, eu tenho um movimento de reprivatização, né? que é bom saber que existiu, o valor financeiro disso é pequeno, né? Mas existiu. Aí tem, então, a privatização. E aí a gente costuma dividir a privatização em algumas diferenças. Uma diferença importante é quando entrou e quando não pôde entrar capital estrangeiro. Então, você tem com o Collor o início da privatização. Ele começa principalmente para o setor de siderurgia, petroquímica e fertilizante. E ele começa sem capital estrangeiro. Né? Sem a legislação que possibilitasse a entrada de capital estrangeiro, porque precisava mudar algumas regras da Constituição para fazer isso. Né? E tinha uma discussão sobre capital nacional, etc. E depois você tem a fase, vamos dizer assim, do PND sem o capital estrangeiro, que já pode entrar o capital estrangeiro. Essa é a fase onde o Fernando Henrique nada de braçada. Certo? Né? E aí entram as grandes privatizações, não só dessa área, como entra os serviços públicos. Né? Então, aí vai entrar uma outra fase da privatização, que é a privatização dos serviços públicos. Basicamente, telefonia e energia. Né? E tem ainda uma terceira fase, mas na verdade ela é concomitante com essa fase de serviços públicos, aonde se começa a privatizar o sistema financeiro. Né? Basicamente o estadual, porque o federal você praticamente não mexeu. Né? Você não mexeu. Né? Então, entre os bancos estaduais, aí o exemplo básico é o Banespa. Né? Então, depender um pouco, você pode ir dividindo esses períodos, alguns autores dividem, outros autores dividem os valores, para ver. Então, você começa com uma privatização, uma reprivatização, depois você tem uma privatização já com um Plano Nacional de Desestatização, que começa com só capital nacional, principalmente setores de bens intermediários, siderúrgico, petroquímico, fertilizante, é o grosso. Né? Depois entra o capital estrangeiro, continuam esses setores ainda sendo privatizados e entram novos setores, né? Basicamente os serviços, né? Os serviços públicos, né? Energia, telecomunicações, e tem o setor financeiro, mas que é principalmente uma privatização estadual, mas que de certa forma foi forçada pelo governo federal em alguns casos. Né? Então, essas são um pouco as fases do setor de privatização. Né? Só para constar, então, como eu disse antes, você tem uma reprivatização antes de 90, né, com o Collor. Né? Isso começa numa comissão especial de desestatização em 81, né, que você não sabia nem quantas empresas públicas existiam. Então, tem uma comissão que vai dar origem depois à Secretaria Especial, né, que vai identificar o número de empresas
e aí você toma um susto, sabendo que você tem um monte de empresa na mão, e você coloca algumas para vender, certo? Quer dizer, no período ainda do Figueiredo, você vendeu, aqui está, 20 empresas só, certo? Arrecadou 100, 200 milhões de reais, mais ou menos, e a grande empresa daqui é a RioCel, que é uma empresa de celulose, e a Luftfala, que é uma empresa de tecelagem, né? Você vê que são setores que nunca foram muito objetivos do governo em estatizar. E no governo Sarney, isso continua, certo? Quer dizer, não é uma prioridade, mas ainda você tem as vendas aí, algumas vendas, algumas empresas que caíram na mão do BNDES, etc. Né? Tem o número de empresas, são 42 empresas, 2 bilhões de arrecadação. Né? Ainda o setor de celulose, a Aracruz Celulose é a principal. Né? Aqui tem muito a ver com aquela história do BNDES ter entrado como acionista dessas empresas. Né? Tem, então, aí algumas outras empresas que vocês estão vendo aí. Né? E aí, então, vem o Collor. Né? Então, o PND, que tinha sido anunciado no plano, depois tem a lei do PND, então está claramente ligado ao processo de estabilização. O Collor queria que tivesse sido mais rápido para receber recursos, né? Para abater dívida. Né? Então, tem um lado, vamos dizer assim, voluntário nesse sentido da estabilização, né? E ele se depara com o fato de que não é tão fácil assim privatizar. Né? As estatais têm que ser preparadas para estatizar, né? Tanto do ponto de vista das suas contabilidades, das suas estruturas contábeis, dos seus, né, para mostrar para o setor privado qual é a situação real dessa empresa, né? Como quando você vai mostrar a situação real, talvez tenha que fazer algumas coisas para ser consertadas. Né? Então isso demora, por um lado, e a outra demora é o ambiente econômico, político que o Collor está vivenciando, e algumas legislações que ele tem que aprovar e que ir mudando para poder fazer certas privatizações. Então, o grosso da privatização durante o Collor é a Uzi Minas, esse é o grande marco, certo? E aí, vamos dizer assim, depois, no governo Itamar, vamos dizer assim, que é seguida, vamos dizer assim, você tem também a CSN, que aí vai entrar mais, mas nesse período todo, aí vai dar uns 10 bilhões aí o total de privatização. E a privatização, então, vai se acelerar depois do primeiro ano do Fernando Henrique. O Fernando Henrique também tem algumas dificuldades, tá certo? Quer dizer, mas, no fundo, o sucesso do Plano Real cacifou ele fazer o que ele precisava, que é a mudança na legislação. Né? Então, aqui tem uma questão que eu acho que ainda foi pouco explorado pela literatura, mas em 98 a gente tem uma Constituição, né? E em 90, em 88 a gente tem a Constituição, em 90 a gente tem a privatização. Né? A Constituição brasileira, ela é fortemente estatizante ainda, certo? Ela tem um lado de estatização muito pesado e é muito rápido, né? Só para chamar atenção, esse período, né, muito curto entre as duas coisas, e muito da privatização eu tenho que mudar algumas regras. Né? A Constituição não só é estatizante, como ela é meio nacionalista, né? Tem um quê de nacionalista, certo? Então, para a estatização, eu tenho que, por exemplo, passar regras de quebra de monopólio, eu tenho que passar regras de legislação que permitem a entrada do capital estrangeiro em certos setores, principalmente aí setores de mineração, setores de siderurgia, setores de petróleo, setor de geração de eletricidade, etc. Né? Então, algumas dessas mudanças legislativas, o próprio Itamar e Collor não conseguiram fazer a mudança, só vai acontecer com o Plano Real e com a força política que, de fato, o Fernando Henrique vai ter depois da sua eleição, com o plano funcionando. Né, o Collor tem dificuldade política, todo mundo sabe, e quando vai entrar esse jogo, ele já está sendo posto para tendo impeachment. O Itamar é uma situação complicada, ele mesmo também talvez não fosse muito favorável a esse troço, tal, mas enfim. Então aí o Fernando Henrique pega fogo e aí começam as privatizações mais altas, né, os valores mais altos. Tem aí a Light, a Vale do Rio Doce,
né? E aí vai entrar sistemas de telefonia e depois sistemas de energia. E o Fernando Henrique também, de certa forma, que eu não conseguia ler aqui, de certa forma, ele também força a barra para cima dos estados. Isso talvez demore um pouquinho, ele vai fazer isso principalmente a partir. Vai dar muito certo a partir da sua segunda gestão, certo? Mas tem um marco no meio do caminho que é a renegociação da dívida dos estados, né? O Fernando Henrique ele barganhou com os estados, falou: olha, só vou renegociar suas dívidas se você assinar, vamos dizer assim, ou você se comprometer a fazer certas privatizações, né? Então é assim que ele impõe privatizações para cima de vários estados, outros que fizeram porque também quiseram, mas então é assim que você impôs a privatização do Banespa, por exemplo, né? No estado de São Paulo, né? Então aqui um pouco o percurso, né? E aqui você vê um pouco os valores. Aí cada tabela, essa aqui é uma tabela antiga do BNDES, mas grosso modo 100 bilhões de dólares o total, né? Você vê a reprivatização muito pequenininha, certo? Quer dizer, né? E aí os PNDs aos anos, e você vê a importância, vamos dizer assim, por exemplo, aí nessa tabela do setor de telecomunicações, certo? Quer dizer, né? Enfim, aí se você quiser ver pelas empresas, você tem várias formas de olhar isso, talvez seja melhor. Né? Telecomunicações, energia elétrica, vai dar o grosso, vamos dizer assim. É o setor de serviços, o grosso, né? A parte financeira não é tão grande assim, certo? Quer dizer, né, os outros setores, petróleo e gás, não foi a principal, né? Não foi a Petrobras. O setor siderúrgico aí foi praticamente tudo, petroquímico também foi praticamente tudo, setor de mineração também foi bem. Né? Então tem aí os setores, enfim, né? Então são 100 e poucos bilhões, 105, 106, 110, enfim, depende do que você inclui ou não, porque muitas vezes você inclui aqui, por exemplo, o setor de telecomunicações, você chama de privatização, mas na verdade não é privatização, né? Porque a privatização que a gente chama é a venda de uma empresa que já existia, né? Com ativos que já existiam. Muitas vezes você teve novas concessões de novas faixas de telecomunicações que simplesmente não existiam. E você acabou incorporando isso nesses valores de privatização. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, depende da pergunta, ela pode ser chata, né? Você pode, olha, privatizar é aquilo que, né, tinha lá, Vale do Rio Doce, você vendeu para o setor privado. Tinha o Banespa, você vendeu para o setor privado. Tinha a Telesp, você vendeu para o setor privado, certo? Quer dizer, mas a banda B, sei lá, banda C, banda D, sei lá da onde, no setor de telecomunicações, isso não existia. São novas concessões e às vezes você põe isso, né, dentro do bolo. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esses valores aí. Então tem uma história aí, tem a questão macroeconômica da privatização, a questão fiscal. Né? São 100 bilhões. Né? Quer dizer, agora, muita gente fala, mas você olha a dívida pública brasileira, ela não caiu tanto quanto você poderia imaginar. A resposta que muita gente te dá imagina se não tivesse vendido 100 bilhões, certo? Quer dizer, então, tem aí uma importância fiscal, né, que é dita pelo... Né, se não tivesse vendido, talvez o tamanho da dívida pública tivesse sido maior. Resta saber quanto, né? Porque talvez não tenha entrado tanta grana assim, né? Tem o papel do BNDES nessa história, então tem alguma discussão. E tem a parte que é muito usada no Fernando Henrique, a importância da privatização no sentido de atrair capital, né? De trazer dinheiro estrangeiro para cá, né? Os IEDs que vêm para cá a partir da privatização, né? Do balanço de pagamentos. Estão por futuro, que vai remeter lucro, etc., mas no curto prazo significou entrada de dinheiro que ajudou no balanço de pagamentos brasileiro, ajudou no financiamento do balanço de pagamentos, que é um elemento crítico, principalmente nos dois primeiros, ao longo de toda a execução do plano. Né? Eu só queria chamar a atenção aqui, eu acho que para vocês não precisa, certo? Mas isso é clássico, já caiu inclusive na ANPEC, mas não é porque é IED, certo? É investimento estrangeiro direto, que a privatização é investimento, né?
O que eles chamam de investimento estrangeiro direto é, sei lá, problema contábil, dos contadores lá que botaram no balanço de pagamentos brasileiro IED, investimento estrangeiro direto. Né? O que eu quero dizer? Que isso, nem toda privatização é investimento. Né? A privatização é alguém comprando uma empresa. Né? Na medida que o Santander comprou o Banespa, meteu 7 bilhões no Banespa, não tem investimento nenhum aqui. Tem investimento no sentido não dos economistas, né? No Santander comprando, adquirindo uma nova empresa, esperando rentabilidade, não sei o quê, não sei o quê. Mas investimento no sentido econômico, de ampliação da capacidade produtiva, não existiu nessa transação. Né? Se o governo paulista, que vendeu o Banespa, pegou esses 7 bilhões e construiu escolas ou sei lá o quê, aí sim, mas é o segundo passo. Né? Mas se ele pagou o salário de professor da USP, certo aí, né, não tem investimento nenhum. Se o Banespa, o Santander, pagou 7 bilhões, no dia seguinte ele pega mais $1 bilhão e reforma toda a área de TI do Banespa, do antigo Banespa, aí sim eu tenho investimento de mais $1 bilhão. Né? Mas não é toda a privatização que é investimento. Como tem essa confusão entre privatizações, concessões, etc., eu não estou dizendo que todo IED associado à privatização não tem investimento. Eu só estou dizendo que nem todo IED vindo da privatização é investimento, isso eu tenho certeza. Né? Então, e nem toda venda, né, de privatização significa investimento. Então é só uma pegadinha que a gente costuma usar, sabe? Os IEDs, os investimentos estrangeiros diretos, então representaram a ampliação da capacidade produtiva brasileira. Cuidado aí com os nomes. Então, as perguntas. Teve efeito fiscal significativo? A dívida não cai muito, né, nesse período. Né? E essas empresas são mais eficientes? Qual o grau de desempenho delas? Certo? Elas retomaram os investimentos que precisavam? Né? Então você vai ter aí uma discussão infindável, certo? E tem opinião para tudo quanto é lado, não vou fechar aqui não. Certo? Normalmente se aceita setores, né? Por exemplo, o setor de energia é mais problemático, principalmente transmissão do que geração. Né? O setor de telefonia aparentemente há um crescimento, certo? Quer dizer, mas tem um problema de preços, né? As tarifas são altas, etc. Né? Então, a Vale, a CSN, aparentemente melhoraram, certo? Mas, enfim, em geral, certo? Você, principalmente com exceção do setor de energia, você aceita que aquelas críticas mais ou menos funcionaram. Há uma melhoria na eficiência das empresas e há uma retomada de certos investimentos. Talvez não como você imaginasse, e nem para tudo. Mas, e o setor de energia é o mais complicado. Né? O papel das agências também, a ideia de que algumas agências funcionaram melhor que outras. Né? De novo, a ANEEL é a agência mais difícil. Né? Para muita gente, você teve uma rapidez, até por conta da estabilização na concessão do setor energético, e o marco regulatório estava mal colocado, né? Tanto é que a Dilma teve que refazer, e aí botou mais confusão no negócio, e a ANEEL, né, virou quase que uma agência que foi cooptada, né, certo? Que foi, né, tomada pelo setor privado, tem críticas fortes nesse sentido. E o papel do BNDES nesse processo, né? Algumas pessoas falam, não privatizou nada aqui, né? Quer dizer, na verdade, o BNDES financiou a privatização brasileira. É verdade que o BNDES tem um papel importante, né? Mas não é tudo também. Né? Alguns críticos dizendo que a privatização no Brasil é grande, ela é a maior da América Latina, é a segunda maior do mundo ocidental, só perde para a Inglaterra. Né? Mas aí você tem que esquecer o mundo, né? o mundo soviético. Então é uma privatização gigantesca, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Né? E aí tem a discussão se no governo Lula você voltou atrás, se não voltou, tá certo? Quer dizer, né? O Lula ele tem a famosa discussão dele com o pessoal da Vale, né? No meio da crise de 2008, falou: não tem problema, a gente não vamos ter problema de emprego porque nós vamos manter os investimentos da Vale.
E aí alguém vira para o Lula e fala, mas a gente já vendeu a Vale não é do governo brasileiro. A Vale é do... Está na mão do Agnelli ali, certo? Quer dizer, e o Agnelli dizendo que ia pagar os investimentos, dada a crise, não sei o quê, e o Lula dizendo que não ia. Né? E aí o Lula olhou e falou, pode ser que o Agnelli seja dono, por enquanto. Certo? Quer dizer, né? E você tem, né, uma conjugação entre BNDES, certos fundos de pensão, e um acordo com uma parte do setor privado, né, que simplesmente derrubou a Agnelli. Certo? Mesma coisa na área química, né, a nova empresa do setor esqueci o nome dela, mas o papel, a força que BNDES, Petrobras tem sobre esse setor é muito grande. Né? Então, e o governo usou isso. Então, tem algumas discussões aí sobre até onde vai o Estado brasileiro, mesmo sem ter privatizado, ou mesmo tendo privatizado, ou sem ter privatizado certas coisas. Né? Então, alguns grupos vão dizer que a privatização foi até muito forte, etc., e outros não, estão faltando as joias da coroa, né? Que ainda tem muita coisa a ser privatizada. E tem outros grupos que falam, não, olha, a privatização foi bem, mas o Estado ainda tem um certo poder, mesmo sobre uma parte das empresas privatizadas. Né? Tanto via BNDES, quanto via Banco do Brasil, quanto na época, principalmente do Lula e da Dilma, né, certo? O controle que politicamente você tinha sobre os fundos de pensão do setor público, né, de funcionários do setor público que atuavam, vamos dizer assim, né, o fundo de pensão do Banco do Brasil, o fundo de pensão da Petrobras, esses fundos de pensão teve participação grande nessas privatizações. Então tem aí alguma discussão sobre privatização, mas acho que o grosso modo é isso. Né? Em relação às aberturas, certo? Vamos dar uma paradinha e a gente talvez possa conversar com ela depois da gente ter tomado aí um cafezinho, se vocês concordam comigo. Tudo Vamos certo. fazer um breakzinho? Beleza, vocês têm alguma pergunta nesse break? Então tá bom. Então vamos voltar daqui a 15 minutos de novo. Né? 10 para as 9 a gente volta? Pode ser? Ou 5 para as 9, como vocês quiserem. Beleza? Então tá bom. Combinado, professor. Então, combinado. Deixa eu parar de gravar aqui.